Olá, queridos alunos de Introdução à Permacultura. Professor Fernando aqui mais uma vez com vocês, né? Dessa vez de forma virtual. Vamos tentar aqui, né, prosseguir com a nossa eletiva de Introdução à Permacultura. E o tema que eu escolhi para a gente começar a trabalhar, já que a gente está à distância, já que a gente está aí no modo online, a gente vai começar com essa aula de introdução à compostagem, tá? Então vou abordar aqui os conceitos mais básicos sobre o que é a compostagem, como ela funciona, o que é que você precisa fazer, e aí a gente vai entender que a gente pode fazer esse processo em casa mesmo, né? Desenvolver essa prática. E é bom que também lhe dá alguma experiência mais prática, alguma coisa mais manual para fazer, né? Nesses dias em casa. E até vai ser bem interessante. Para começar, eu queria que vocês relembrassem um pouquinho de alguns conceitos que a gente trabalhou, principalmente quando a gente falou sobre a necessidade nutricional das plantas. Eu comentei com vocês que as plantas elas precisam de um bom sistema de adubo, um bom sistema, né, de reposição de nutrientes. E aí a gente vai ter, quando a gente tem um solo com boas características, boas qualidades nutricionais, boa estrutura, a gente tem um bom desenvolvimento das raízes. Bom, por que isso é importante, né? Porque as raízes é por onde as plantas assimilam todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, se eu tenho um bom solo, uma boa adubação, eu vou ter um bom desenvolvimento vegetativo. Então, eu vou ter frutos melhores, a planta vai se desenvolver mais, vai ficar mais alta. E cada variação, espécie, família, grupo de vegetais, ele vai ter uma característica específica, uma necessidade nutricional diferente. E aí a gente vai lembrar das monocotiledôneas, que a gente vai ter como exemplo o milho, e a gente vai ter as eudicotiledôneas, certo? Aquelas que têm dois cotilédones, o feijão, a fava, né? A gente também tem o melão que eu mostrei para vocês, lembro das mudinhas e tudo. Não tenho mais elas, acabaram morrendo, como era de se esperar, porque eu coloquei num vaso pequeno. E aí teve competição por alimento, ou seja, por nutrientes disponíveis no solo. E aí, pessoal, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses nutrientes, mas de que forma, né? A gente tem que entender que o conceito básico de permacultura é a reutilização, né, de materiais, principalmente de origens orgânicas, para que a gente possa ter, a partir desse reaproveitamento, uma manutenção meio que automática, uma reposição de nutrientes que foram usados nos primeiros cultivos. Então a gente vai reaproveitar todo o material orgânico para a gente gerar mais nutrientes. Isso tem tudo a ver com o conceito de permacultura, onde a permacultura, que é essa agricultura permanente, ou seja, uma agricultura que não venha a infligir sobre a natureza alguma ação mais danosa, mais não, né? Alguma ação danosa e essa intervenção do homem na natureza, né? Então a gente vai tentar produzir de forma mais consciente e agredindo menos possível, né, a natureza para que a gente possa ter nosso alimento de qualidade. Então, a busca por alimento de qualidade e a busca pelo equilíbrio, manter o equilíbrio ecológico, tá? E aí vamos seguindo aqui, né? O primeiro item que eu gostaria de falar com vocês é sobre o que é a compostagem, certo?
E aí eu coloquei aqui que há uma solução para que haja um reaproveitamento de compostos orgânicos, como restos de alimentos ou culturais, restos de outras culturas agrícolas, certo? Com o objetivo de produzir adubos orgânicos para novos cultivos, certo? Mas o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, ele coloca uma relação um pouco mais, um significado um pouco mais amplo. E é esse que a gente vai trabalhar melhor, tá? Ele vai dizer que a compostagem, certo? É a reciclagem de resíduos orgânicos, ou seja, é uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos, sobras de frutas, legumes, alimentos em gerais, poda de jardim, trapos, né, de tecidos, serragem, entre outras coisas, em adubo. Então vou transformar todo esse material de origem orgânica em adubo, tá? E ele descreve ainda que é um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico, que é a nossa finalidade também. Ele complementa, né, que a compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes, né, recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. Aí aqui a gente já está falando de um conceito de ciclo, né? Então a gente vai ver lá nos ciclos biogeoquímicos, o pessoal do terceiro ano já começa a estudar com mais detalhe. A gente vai com mais detalhes, nós vamos ver essa relação dos nutrientes. Por exemplo, o nitrogênio, ele tem um ciclo. No início, de onde é que ele vem, vai para o solo, ele vem da atmosfera, N2, ele vem para o solo a partir das descargas elétricas que quebram uma tripla ligação, vem para o solo com umas gotas de chuva, é assimilado no solo, algumas bactérias, grupos bacterianos, acabam assimilando ele, né, que aí a gente vai ter o consórcio de alguns grupos de bactérias com as raízes, principalmente leguminosas, principalmente do feijão, e aí ele disponibiliza esse nitrogênio para o solo. E aí ele acaba evaporando, né? Evaporando não, ele acaba indo em forma gasosa para a atmosfera novamente, e ele faz o tripla ligação e fica lá na atmosfera, né? E esperando uma nova descarga elétrica que quebre essa tripla ligação para que ele possa voltar. Exemplo de um ciclo, tá, pessoal? Mas a gente vai ter, além do nitrogênio, carbono, ciclo do fósforo, o ciclo da água, enfim, é uma infinidade de ciclos que a gente vai ter. E a ideia da compostagem é justamente pegar esses resíduos que a gente vai ter e disponibilizar eles novamente para que eles possam ser reassimilados. Então, eu estou fazendo uma reciclagem de resíduos orgânicos. Além de tudo isso que a gente falou, esse segundo item, esse segundo quadrinho, ele fala de uma coisa muito importante, tá? Além da compostagem, ela ser importante para o desenvolvimento de novos vegetais, de eu estar reciclando esse material, eu também estou evitando que esse material ele venha parar em locais indevidos, como por exemplo lixões, né, e aterros controlados. Esse tipo de resíduo, né, ele pode acarretar alguns problemas, tá? O resíduo orgânico mesmo, tá, pessoal? A gente pensa, é orgânico, vai se decompor rapidinho. Mas ele gera dois produtos que são bem problemáticos. O primeiro é a liberação do gás metano, tá? E o gás metano, ele é um gás combustível, certo? E ele é altamente tóxico para as plantas, para as pessoas, e quando ele vai para a atmosfera, ele causa um efeito estufa, ou seja, uma alteração do microclima maior
do que o CO2, gás carbônico. Então, é um gás problemático. Outro gás, outro elemento que é bem importante a gente citar é o chorume, que ele é um líquido negro, certo? Escuro, que ele penetra, né, pelo solo e ele acaba contaminando solo, água superficial e águas subterrâneas. Então, por exemplo, o lençol freático ele acaba sendo completamente contaminado por causa de um lixão que tem nas proximidades. Então, ele é um líquido que ele vai passando, a gente chama esse processo de percolação, porque ele fica nas camadas do solo, ele fica também na água, então ele vai percolando, né? Ele não infiltra, ele percola, né? Então ele vai percorrendo esse percurso, colando ali nas camadas do solo e ele vai contaminando. Então o chorume é extremamente prejudicial. Acredita-se, né, uma estimativa que o pessoal faz, o pessoal que eu digo, alguns pesquisadores, é que uma gota de chorume é capaz de contaminar até 2 litros de água. Então ele inviabiliza, ele deixa a água que é potável, 2 litros de água potável, em água contaminada com apenas uma gota de chorume. Então é um problema muito sério. Então ele fala aqui também que hoje todo 55% do lixo produzido, né, isso aqui é uma estimativa também, tá? Todo esse lixo, 55% de todo o lixo produzido, né, pelos domicílios, né, ele é orgânico, certo? E quando eles vão para um aterro sanitário, lixão geralmente ele fica a céu aberto, mas quando ele vai para um aterro sanitário, que a gente vai ter os mínimos cuidados, ele simplesmente é soterrado. Então a gente coloca lá o lixo, lá dentro do saquinho e tal, e joga terra em cima. E aí a gente vai criando alguns bolsões do gás metano, a gente vai criando infiltração. Quando o aterro é um aterro controlado, a gente vai ter minimamente, né, pelo menos, essa drenagem desse gás metano, que não é tão fácil de fazer, certo? São uns canos que eles colocam perfurados para evitar que esses bolsões se formem. Só que eu não sei exatamente onde esses bolsões de gás metano vão estar. Então, é uma coisa um pouco difícil de fazer. E a drenagem do chorume ele é feito já não em aterros, certo? Aterro controlado, mas em aterro sanitário, porque é uma obra de engenharia antes de eu iniciar o processo de deposição desse material. Então, antes de eu levar o material orgânico, material de coleta de lixo, né, coleta de resíduo, para o meu aterro sanitário, ele tem que estar preparado para receber esse tipo de resíduo. Por quê? Quando eu tenho um aterro sanitário e a gente tem muito pouco desses aterros aqui no Brasil, a gente vai ter uma estrutura de concreto na base dele, onde ele permite o escoamento do chorume, e esse chorume ele é guardado, né? Ele é tipo uma piscina fechada, porque ele tem um cheiro muito forte, um cheiro extremamente desagradável, né? E ali ele vai passar por um processo biológico com algumas bactérias decompositoras para que ele possa ser utilizado como adubação, um processo que a gente vai chamar de fertirrigação. Então a gente vai processar ele para poder utilizar ele. Mas como eu disse, é muito difícil a gente ter um aterro sanitário, né, seguindo todas as normas, todas as legislações do Ministério, tanto do Meio Ambiente como do Ministério da Saúde também. Então é uma coisa basicamente mínima, né? E a maior parte dos aterros sanitários que existem, né, dos aterros que existem no Brasil, são aterros controlados. Quando não, simplesmente lixões. Vamos seguindo aqui. Aqui é só um diagnóstico que o pessoal fez, né, um grupo de estudos em sustentabilidade. Eles fizeram alguns estudos, algumas constatações na cidade de Guarulhos, São Paulo, certo? E eu queria só frisar nesse total aqui
que eles apuraram com relação aos resíduos sólidos, né, domiciliares ou urbanos, né, e também os resíduos sólidos, né, do poda urbana, né, resíduos da poda urbana, que é esse RSD, que é resíduos sólidos domiciliares, e RPU, que é resíduos, que é resíduos da poda urbana, pronto, resíduos da poda urbana. Juntando esses dois, nós vamos ter em quilogramas diárias 0,41 quilos, tá? E aí a gente pode colocar como 4,10 gramas por dia. Isso, anualmente, por habitante, nós vamos ter 127 quilos. É muita coisa. 127 quilos por habitante, certo? Então é uma estimativa bem alta, um valor bem alto, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, se é realmente viável ou não fazer a compostagem, né? Vamos seguindo. Beleza, então como é que a gente vai selecionar esse material para a gente usar? Para a gente fazer essa ação, é importante a gente realizar antes, faltou um S aqui, tá pessoal? Mas é uma seleção, né, do que pode ser reaproveitado. Então é interessante eu primeiro separar o que é lixo, o que é resíduo úmido e o que é resíduo seco. O que seria o resíduo úmido, professor? Seria justamente restos de frutas, tudo aquilo que é orgânico, tá? E o que seria o seco? Latas, papel entraria como seco. No entanto, o papel ele é orgânico, então a gente pode usar ele na compostagem sim, tá pessoal? Mas basicamente, lata, plástico, caixa de leite a gente não utiliza, porque por dentro ele tem uma cobertura metalizada, que é feita de alumínio, se eu não me engano, corrija se estiver errado. Então ele tem essa cobertura, né, e que a gente acaba não utilizando ele. Até o processo de reciclagem dele é bem complicado, justamente por causa desse material isolante que eles colocam nas caixas de leite. Então, nesse sentido, né, a gente vai estabelecer um volume de resíduo para o tempo de decomposição dessa biomassa. Posso chamar de biomassa? Posso. Por quê? Porque ela tem uma base de origem biológica. Então, a massa de origem biológica, então eu posso chamar assim de biomassa. E eu vou utilizar, e ela vai gerar alguma energia, no caso energia térmica, pela decomposição. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, ou se tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode colocar no comentário aqui que eu respondo depois, tá, pessoal? Porque é muita informação e eu tenho que tentar passar o mais rápido possível, certo? Ok. Com a ideia central, dessa exposição aqui, dessa aula expositiva, é fazer uma aplicação prática desses conceitos. Então, eu indico que vocês façam isso na casa de vocês. Que vocês selecionem o que seria de origem seria úmido para o que seria seco. Faça só essa distinção. E aí, para a compostagem, a gente vai reutilizar todo esse resíduo úmido. No entanto, eu coloco aqui uma ressalva que para a gente fazer a composteira, nós não vamos utilizar produtos de origem animal. Por quê? Carne de gado, de frango, peixe, a gente não vai utilizar porque a decomposição desse material é muito lenta e a gente quer uma resposta mais rápida a todo esse processo. Então é mais interessante a gente utilizar esses resíduos mais de cozinha mesmo, mais de
restos de frutas, legumes, de verduras. Então a gente reutilizar esse material, produtos cozidos como arroz, resto de feijão apodrecido, então tudo menos material animal, tá? Com exceção da casca de ovos, porque ele é uma ótima fonte de cálcio, certo? Por ele ter essa grande fonte de cálcio, e é difícil a gente encontrar isso em vegetais, embora haja uma certa concentração, mas não tão grande como a casca de ovos, a gente vai acabar utilizando a casca de ovos macerada, então a gente vai pegar ela e esmagar ela até ficar quase pó, né? É difícil fazer isso, né? Mas a gente vai quebrar ela em pedaços bem pequenos para que ela possa ser decomposta mais rapidamente, possa assim, liberar esse cálcio para, né, para as plantas e assim a gente tem um bom desenvolvimento. Então, basicamente, é assim que a gente vai selecionar esses materiais para a gente utilizar na composteira. Primeira coisa, separar o que é úmido do que é seco. Tá? E aí a gente vai, desse úmido, vai tirar as carnes e vai ficar só com produto de origem vegetal. Aqui eu já falei antes para vocês, só frisando um pouquinho, né, como fazer essa separação. Então tá aqui bem direitinho falando sobre o que é seco, o que não é. Ele coloca aqui, eu até risquei, sobre papel higiênico, né? Não é interessante a gente trabalhar com isso, tá? Mas dá para fazer? Dá, mas no momento não é interessante a gente trabalhar com isso. Então vamos seguindo. Beleza, a gente vai num processo agora aqui que é chamado de pré-compostagem, certo? Não encontrei um outro termo para isso, mas faz parte da compostagem, que é a gente pegar esse material biológico, todo esse material biológico, e colocar ele para se decompor apenas no solo, sem a presença das minhocas. E a gente vai já ver a importância das minhocas para processo de decomposição. E aí a gente vai pegar todo esse material orgânico e vai colocar ele em camadas, tá? E aí a gente vai ter uma variação de metodologias para realizar essa prática, mas eu queria frisar em três, pelo menos, formas, né, da gente fazer isso. A primeira é utilizando, fazendo no chão, utilizando dependendo do volume, né, uma retroescavadeira, como tem nessa imagem aqui, na retroescavadeira pegando o resíduo, tá? Detalhe, pessoal, essa fumaça que vocês estão vendo, ela não é fumaça de fogo, tá? Isso é a alta temperatura gerada pela decomposição. Então ela pode causar esse efeito aí. A gente vai ter uma temperatura média de até 65 graus, né? Então a gente vai ter sim uma fumacinha, né? Um princípio de chama aí. Mas quando chegar a 65 graus é porque o negócio não está indo muito bem, né? A temperatura alta. Então eu tenho que amenizar com água. Beleza. Então essa é a primeira metodologia que a gente vai fazer o quê? Pega todo o resíduo, a gente vai colocar, fazer uma montanhazinha com ele e a gente vai cobrir com o solo, com terra. E aí a gente vai acompanhando a temperatura e molhando, né? Esse ato de molhar a gente chama de curtir, tá? Então a parte dessa curtir, né? Esse material é extremamente importante, porque essas bactérias e fungos, eles necessitam de alta umidade. Então tem que estar úmido, não pode ficar lama, mas tem que estar úmido. A segunda metodologia, que é essa em coluna. Então eu posso construir ela bambu, madeira, posso construir do material que eu tiver. Geralmente madeiras mais resistentes, tá, pessoal? Madeiras secas, bem resistentes. Bambu geralmente é o mais utilizado. Então eu vou construir essas colunas e eu vou colocar, né, o meu material. Importante, muito importante, é sempre estar coberto, certo? O material ele sempre precisa estar coberto, tá? Eu vou me levantar aqui que eu quero mostrar essa imagem abaixo para vocês.
Da mesma forma que eu faço dessa coluna, né? Da mesma forma que eu faço lá no montezinho, eu tenho que fazer na coluna. Então eu vou colocar o resíduo, aí eu preencho com terra. É interessante o resíduo ele não ficar à mostra nas bordas. Então eu tenho que colocar ele no centro e fechar com terra. Para quê? Para que não tenha mau cheiro e para que não apareça insetos, que ocasionalmente eles vão aparecer, mas pelo menos para mim diminuir o máximo possível a presença desses insetos e roedores também que possam aparecer. Então é importante sempre cobrir ele com solo. A outra opção que a gente vai ter é a utilização de caixas. Tá? Isso aqui é mais doméstico, a gente pode fazer em casa. Eu faço, inclusive, aqui em casa. Depois eu mostro para vocês. Vou fazer um outro vídeo mais demonstrativo. E aí o que é que eu faço? Eu pego essas caixas, geralmente de PVC, porque é um material que não decompõe, não se decompõe, né? Não com atividade bacteriana a curto prazo e fúngica, mas eu vou ter essas caixas que eu posso fazer com caixa, como está indicado aqui, ou então posso pegar aqueles baldes de tinta, né? E eu também utilizar eles para me fazer, até porque eles têm um encaixe, eu posso fazer camadas, porque eu posso encaixar um balde no outro e assim eu posso ter níveis para eu poder analisar ali. O interessante das caixas é que eu vou poder drenar o chorume, né? Eu posso fazer isso com minhocário embaixo, né? E eu posso fazer os níveis de decomposição desse material orgânico, que é muito interessante. Seguindo. Aqui é só um demonstrativo, vou acelerar um pouquinho a aula, tá, pessoal? Um demonstrativo sobre os decompositores, basicamente bactérias e fungos vão participar desse processo de decomposição, e aí eu vou ter muitas espécies dos dois, e aí a gente pode chamar as bactérias e os fungos de macrófagos, tá? Então eles vão ter essa habilidade de decomposição. E aí eu coloquei aqui embaixo, né, uma pirâmide energética de decomposição. E aí eu tenho os produtores lá embaixo em verde, tem um consumidor primário em vermelho, o consumidor secundário em laranja e o consumidor terciário em amarelo. Em azul, nessa barra que vem seguindo toda essa pirâmide, são os decompositores, ou seja, todos eles são decompostos e todas as calorias ano por metro quadrado assimilada por eles vai para os decompositores. E os decompositores liberam essa energia para o solo, ou esses nutrientes, certo? Então, pessoal, é interessante a gente sempre lembrar desse grupo, né, desses organismos, micro-organismos, macrófagos, que tem essas características de realmente decompor qualquer coisa. Né? Uma das coisas mais difíceis de decompor na natureza, não falando de plástico, metal, né, esse aço que a gente vai ter, mas materiais biológicos, basicamente as bactérias e os fungos têm grande importância. Os fungos principalmente porque até um dos materiais mais resistentes que é a madeira, o fungo ele consegue decompor de forma muito eficiente. Vamos seguindo aqui. E aí a gente vem para a vermicompostagem. Depois desse processo de pré-compostagem, né, ou simplesmente a compostagem sem a presença de minhocas, nós vamos ter a compostagem com a presença de minhocas, que a gente vai chamar de vermicompostagem. Esse grupo de animais, né, que faz parte do grupo lá dos animais, Animalia, Reino Animalia, e aí a gente vai ter a característica dele como forma de verme, né, vermifóide. Ele faz parte do grupo também dos anelídeos, e ele tem uma habilidade fantástica de pegar esse material maior, né, e triturar ele e assimilar boa parte dele, mas também de liberar boa parte dele, né, para o solo. Então ele vai fazendo galerias e ele vai simplesmente pegando esses restos, né, de alimentos
e ele vai excretando, ele vai se alimentando desse resto de alimento e vai excretando o que a gente vai chamar de humus de minhoca, que é extremamente rico. Ele consegue, né, até fazer isso de uma forma bem mais eficiente do que as bactérias. Então, a perca para o ambiente de nutrientes ou para esses organismos é bem menor. Então, a vermicompostagem ela é extremamente importante. E para a gente ter essa vermicompostagem, nós temos que ter primeiro um conhecimento prévio sobre o que são as minhocas, né? E aí a gente vai ter o cultivo de minhocas, chamado minhocultura, principalmente a vermelha da Califórnia, ou minhoca californiana, que a gente tem sobre todas as outras espécies, essa é a espécie mais eficiente no processo de decomposição e o mais eficiente na produção, portanto, né, mais eficiente na produção de humus. Características gerais das minhocas, certo? Lembrando que elas são hermafroditas, então se eu vou fazer vermicompostagem para iniciar, eu só preciso de duas, certo? Ela não pode se autofecundar, então pelo menos duas, para que possa haver a reprodução delas e aí eu vou ter um crescimento. A maturidade sexual delas é geralmente de 8 a 18 meses, certo? Então aqui está todas as características desse grupo, certo? Depois vejam com calma, eu vou disponibilizar esse material para vocês. E é importante que a gente entenda que esses animais eles não gostam de luz, então geralmente eles ficam enterrados. Eles não vão ter óleos compostos, apenas óleos simples, que a gente vai chamar de ocelos. Então eles só conseguem captar presença e ausência de luz. Não gostam de altas temperaturas, até porque a respiração deles é cutânea pela pele, então eles mantêm sempre a umidade, né, e a baixa temperatura para que eles possam respirar. E eles fazem a melhor drenagem do solo, eles fazem uma aeração do solo, porque eles vão construindo essas galerias e aí eles vão trazendo essa aeração para o solo, então é bem mais eficiente. Seguindo aqui, né, de tudo que a gente viu desse processo de compostagem, como é que a gente pode processar tudo isso? Como é que a gente pode proceder com essa metodologia que eu estou colocando aqui para vocês? É interessante a gente primeiro selecionar, né, esse resto de alimentos. A gente vai colocar em camadas. É interessante, se possível, em casa, acho que isso é menos possível, a gente precisaria de de um termômetro, tá, para ficar analisando a temperatura, certo? Então, a temperatura, só para vocês saberem também, a temperatura média é entre 65 graus, o máximo, né, que esse composto pode chegar em temperatura, e o mínimo é 35. Então, ele tem que ficar nessa faixa, entre 65 e 35. Menos que 35 graus é uma eficiência muito baixa de decomposição. Acima de 65 graus, eu vou ter um problema, né, com a morte de minhocas, com a morte de outros grupos, né, de micro-organismos que podem acabar realmente acarretando uma ineficiência no processo de compostagem ou decomposição da matéria orgânica. Uma coisa interessante de salientar também é manter sempre a umidade, certo? Que haja maior eficiência da microbiota e das minhocas, né? Eu tenho essa composteira, né? Essa compostagem, ela tem que ser feita no ambiente aerado, ou seja, com a presença de ar. Então, se eu for fazer uma composteira em baldes, esse balde ele tem que estar furado para que tenha a drenagem do chorume e também eu geralmente eu coloco uns furinhos ao redor mesmo do balde, pequenos, para que possa ter essa troca gasosa e não acumular o gás metano, certo? Não posso acumular o gás metano, porque ele é extremamente maléfico ele não é de forma nenhuma benéfico, né, pro que eu vou utilizar, que é para adubação de plantas, certo? Então, o metabolismo que a gente vai utilizar para os micro-organismos é com a presença de oxigênio.
A gente tem um outro processo chamado o anaeróbio. Só que esse processo ele é feito em câmaras fechadas, certo? E aí, em vez das minhas bactérias elas utilizarem o oxigênio como fonte gasosa, né? Eles vão usar o CO2. E isso a gente utiliza mais em laboratório, na prática mesmo, no campo, em casa, a gente vai ter que usar a aeróbia. Mas a anaeróbia, ela é muito eficiente mesmo, muito rápida. E a gente só vai conseguir fazer em um ambiente muito controlado, por isso que a gente faz geralmente em laboratório. Beleza, então o penúltimo passo, né? Essa atividade de degradação, ela pode durar até 70 dias, certo? Dependendo do material que eu vou estar utilizando. Ela pode, no mínimo que a gente pode chegar uns 60 dias para maturação, né? O que a gente vai chamar de cura, já que a gente está fazendo um curtimento, então é a cura do composto. Lembrando que eu jogo água para poder curar. Então, quando chega a cura dele, ele fica. O aspecto que é para ficar o solo é preto, tá, pessoal? Para ficar bem preto. Por isso que a gente fala: quanto mais escuro é o solo, mais nutriente ele tem, mais matéria orgânica ele tem, ou seja, é mais benéfico para o desenvolvimento vegetal. E depois de tudo isso, eu vou fazer o quê? Peneirar o composto. Aquilo que foi decomposto, ele vai estar no solo, e aí quando eu peneirar, aquela peneira mesmo de construção civil, quando eu peneirar, vai sair embaixo, né, o que eu vou utilizar para adubação, e o que vai ficar na peneira, eu jogo de volta na composteira com mais material e cubro para que haja novamente um processo de decomposição. Em casa, é um pouco mais difícil fazer isso se você tiver material de construção muito bom. Mas, por exemplo, aqui em casa eu não tenho. Como é que eu faço? Catação. Então eu não vou com a mão, pelo amor de Deus, pessoal, não vá com a mão, mas com uma colher, uma faca. Eu tenho alguns instrumentos aqui e eu vou, né, passando ela e vou tirando os pedaços maiores. Eu vou catando, já colocando em outro balde e iniciando novamente o processo de decomposição. E aí, pessoal, a diferença entre o processo de vermicompostagem e compostagem, a pré-compostagem, é justamente a presença de minhocas para a vermicompostagem. A, a vermicompostagem ela acaba sendo muito mais eficiente, aqui eu coloco tanto na, na, na disponibilidade de nitrogênio, de cálcio, de magnésio, e fósforo, potássio, que são macro e micronutrientes necessários para o desenvolvimento vegetal. Então, a vermicompostagem ela é bem mais vantajosa, mas eu tenho que ter uma série de cuidados, porque são organismos, as minhocas são organismos bem delicados, então eu tenho que sempre tomar muito cuidado na utilização deles, para que simplesmente eu não possa perder todos esses animais. E aí eu acabo baixando a minha eficiência. E aí, pessoal, eu queria propor que vocês fizessem uma prática, tá? Como eu falei anteriormente, seria interessante vocês selecionarem na casa de vocês já o que é úmido do que é seco e vocês pegarem um pouquinho de terra no quintal de vocês, vai lá e pega um pouquinho de terra e tal. Procura ver se tem um balde. Se não tiver, faz no chão mesmo. Se você morar em apartamento, faça em balde. Ou garrafa PET também pode ser. O volume é bem menor do garrafa PET. Mas você dá para fazer também. Então não se esquece de fazer os furinhos embaixo para drenagem de chorume e dos lados. É importante que quando você for fazer em balde, por que eu falo tanto balde de tinta e não falo balde normal? Porque o balde de tinta ele tem tampa. Então é interessante você tampar, porque você está fazendo em casa. E mesmo coberto com solo, esse material pode atrair sim roedores, pode atrair insetos, baratas, grilos, alguns aracnídeos. Então é interessante eu tampar, certo? Até pela questão do mau cheiro também que pode aparecer. Se for em garrafa PET, tampar, né?
Então faz os furinhos onde vai ficar o solo, não faz o furinho em cima, faz o furinho embaixo. Eu vou fazer depois um vídeo explicando como é que você pode fazer em garrafa e como é que você vai fazer no balde, né? E aí eu queria que vocês fizessem isso e escrevessem, fizessem tipo um diáriozinho de alguns dias de como tá sendo e vai acompanhando, né? Como tá sendo. Ah, eu usei um balde, eu usei uma garrafa, a drenagem tá funcionando, aparecem insetos, não aparecem insetos. Acompanhar direitinho e molhando diariamente. Todo dia você vai lá e coloca um pouquinho d'água. Se você tiver um borrifador, borrifa um pouquinho de água só para manter a umidade. Não é para ficar encharcado, tá, pessoal? Só para manter a umidade. Então vocês vão deixando ali, né, o material orgânico com solo em cima, solo embaixo, e vocês vão acompanhando. No final, a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar vocês. Vocês vão me dizendo o que é que está acontecendo e tal. Então cria esse diáriozinho, vai descrevendo o que está acontecendo, qual o desenvolvimento, qual o nível de decomposição que a gente vai encontrar. E aí vocês vão me mandando. Se quiser tirar foto, tire foto, certo? Quanto mais elementos você colocar, mais interessante vai ficar, tá ok? Então eu espero esse feedback de vocês. Comentem aqui se vocês gostaram, o que é que ficou em dúvida, quer que eu explique mais o que, sobre compostagem, tá dando certo, não tá dando certo. Me falem, me expliquem, certo? Comentem aqui. E é só, até a próxima. Eu vou fazer a próxima vez um vídeo mais prático, tá, pessoal? Então,